Recentemente a HBO anunciou que Harry Potter vai ganhar uma série onde cada uma das temporadas vai se basear em um dos livros de J.K. Rowling. E com isso a gente vai ter aí pela frente 10 anos de Harry Potter. Esse anúncio não me caiu muito bem, porque eu acho que essa série é completamente desnecessária. Eu acho que os filmes são completamente incríveis até hoje e eles são uma das poucas produções que realmente foram bem executadas. Claro que como ele é uma adaptação, tem as suas escorregadas aqui e ali, até porque não é nem um pouco fácil você adaptar um livro de 500 e poucas páginas para um filme de 2 horas e meia. Então muita coisa foi deixada de lado e muita coisa foi inventada exclusivamente para o filme. Mas vale falar que o último filme de Harry Potter foi lançado em 2011, o que considerando em termos de produções nem faz tanto tempo assim. E geralmente a gente vê um reboot acontecendo quando uma produção foi descontinuada por algum motivo ou quando já faz muito tempo que aquela produção foi lançada. Mas no caso de Harry Potter, ele vai absolutamente contra isso tudo, uma vez que se a gente assiste o filme hoje em dia, mesmo com uns efeitos ou outros que destoam, ele continua sendo incrível. E apesar de que com esse anúncio da série a gente sabe que muita coisa que não entrou pro filme vai poder entrar pra série agora, eu ainda continuo achando que é muito desnecessário uma série de Harry Potter nesse momento, porque os filmes ainda continuam muito bons e atuais. E foi pensando nisso que eu decidi fazer esse vídeo falando sobre outras produções que, ao contrário de Harry Potter, foram pro cinema, mas não foram tão bem executadas. Oi, eu sou o Raoni Soares e esse é o Raoniverso. Aqui eu falo sobre livros, filmes, séries, quadrinhos e muito mais. Então, se você está chegando por aqui agora, já se inscreve no canal se gosta desse tipo de conteúdo e vem fazer parte desse universo comigo. Eu começo falando sobre os Instrumentos Mortais porque, segundo a internet, ele tem uma ligação direta com Harry Potter. Como assim? Não entendi. Bem, para quem não sabe, a autora Cassandra Clare começou a sua carreira escrevendo fanfics baseadas em Harry Potter. Mas a que ficou mais famosa é uma trilogia onde o personagem Draco Malfoy se apaixonava pela Hermione. Inclusive, essas histórias trouxeram uma série de acusações de plágio para a autora, o que fez com que ela fosse banida da plataforma Fanfiction, onde ela publicava suas histórias. Hoje em dia, Cassandra Clare nega para quem pergunta se os Instrumentos Mortais é alguma dessas fanfics que ela escreveu no passado, e se ela diz, a gente acredita, né? Sim. Mas vamos falar sobre esses livros. No começo, a autora tinha planejado escrever só uma trilogia que terminaria ali no livro Cidade de Vidro, mas no final ela acabou expandindo isso para uma série com 6 volumes e ela segue lançando spin-offs até hoje. Os livros contam a história da Clary, que descobre um mundo onde os lobisomens, fadas, vampiros, magos e outras criaturas existem, do qual ela faz parte. Nesse mundo existem os caçadores de sombras, que caçam e matam os demônios que causam na Terra. Esses caçadores de sombras são pessoas que possuem sangue de anjo em suas veias e que têm o objetivo de manter os dois mundos separados e coexistindo em paz. No momento que eu tô gravando esse vídeo, contando com a série principal e todos os spin-offs, essa série já consiste com mais de 21 livros e a autora pretende lançar mais. E já tá certo que Cassandra Clare conquistou muito sucesso com suas obras, tanto que em 2013 o filme veio aí, com Lily Collins e Jim Campbell Bower, que fez o Vecna recentemente em Stranger Things. Os Instrumentos Mortais Cidade dos Ossos foi lançado no dia 22 de novembro de 2013, mas se tornou um verdadeiro fracasso. Eu fui assistir esse filme no cinema e posso dizer que, apesar de todas as mudanças que fizeram na história, o filme foi bem injustiçado. Claro que ele não é nem de longe a melhor adaptação, mas com certeza ele é melhor do que muitos outros que eu ainda vou falar por aqui. E obviamente que com esse fracasso as continuações foram suspensas por tempo indeterminado, até que 3 anos depois, mais conhecido como 2016, foi lançada a série Shadowhunters. Essa foi mais uma tentativa de fazer com que essa história emplacasse nas produções visuais, mas na minha opinião eles fracassaram completamente. Eu acho que essa série é simplesmente horrível e não tem nada a ver com os livros. E diferente dos filmes, a série ainda conseguiu se manter aí por 3 temporadas até que a Netflix decidisse cancelar o seu contrato com a empresa que estava produzindo por causa do valor que eles estavam cobrando. E assim, em 2018, Shadowhunters teve a sua 3ª e última temporada lançada, e na minha opinião ela já terminou tarde, porque eu não consegui gostar dessa série de jeito nenhum. Quando eu assisti o filme de 16 Luas, eu nem sabia que ele era baseado em um livro, mas foi através disso que eu decidi ler o livro, porque eu tinha gostado muito do filme. E já na
nas primeiras páginas eu entendi porque o filme não teve continuação. A gente entende que quando se trata de adaptações, algumas alterações são necessárias, só que no caso de 16 Luas eles foram longe demais, porque as únicas coisas que a gente tem nos filmes, que realmente tem nos livros, são o nome dos personagens e da cidade, porque a história foi pro beleléu. O filme de 16 Luas foi lançado em 2013, e eu acho que ele tinha absolutamente tudo para conquistar o lugar que Crepúsculo tinha deixado, só que mesmo assim ele falhou miseravelmente. Se você não conhece, 16 Luas é o primeiro volume de uma série que se consistia em 4 livros principais e algumas spin-offs, escrito por Kenny Garcia e Margaret Stu. A história é narrada pelo Ethan Waite, que vive em uma cidadezinha chamada Gatlin, na Carolina do Sul, onde todo mundo conhece todo mundo e nada de novo acontece. Mas sua vida muda com a chegada de Lina do Kenny, que é totalmente diferente de todos em Gatlin, e é claro que esse rapaz se interessa por essa garota e embarca em um romance adolescente cheio de conjuradores, magia e túneis secretos. Os livros dessa série têm uma energia bem mórbida e sombria, que faz com que a gente imagine que o final dela será pavorosa. E eu acho que é isso que faz a gente continuar para descobrir se a nossa intuição tá certa ou não. E olha que o filme teve nomes de peso como Viola Davis, Jeremy Irons e Emma Thompson, mas nem isso salvou esse filme do limbo. Só que para não falar que tudo nesse filme é ruim, como os nomes que eu já mencionei anteriormente, eu ainda gosto das atuações das atrizes Alice Egglet, que faz a Lina, e a Emma Rossum, que faz a Ridley. E também eu preciso falar que escolher uma música da Florence and the Machine como tema principal do filme foi uma escolha perfeita. Só que nada disso foi suficiente para salvar esse filme, que teve um custo de 90 milhões e um retorno de 19 milhões e 400 mil. Não é à toa que ele não teve uma continuação. Escrito por Lauren Kate, os livros de Fallen são romances adolescentes com uma pegada bem sombria e sobrenatural que traz os anjos pro foco. Ao todo, a série possui 4 livros principais, um compilado do Dia dos Namorados, que pra mim é só uma história que foi retirada do terceiro livro na revisão e que a autora não conseguiu se desfazer, e mais um spin-off chamado O Livro de Ken. Fallen tem uma história encantadora, exceto pelo terceiro livro, que é bem maçante, e obviamente com todo o sucesso que teve essa história, em 2016 ele recebeu a adaptação para o cinema. Esse é outro caso de lançamento que eu fui assistir no cinema, mas diferente de Os Instrumentos Mortais, nesse caso aqui eu saí bem frustrado da sala de cinema. Igual a 16 Luas, para não dizer que esse filme foi uma perca total, eu posso dizer que a atriz Edson Timlin, que deu vida a Lucy, foi a escolha perfeita para o papel, uma vez que enquanto eu lia o livro foi exatamente desse jeito que eu tinha imaginado da personagem. O que eu não posso dizer o mesmo dos atores que deram vida ao Cam e ao Daniel. Cláudia, senta lá. Pra mim, o que faz desse filme ser considerado ruim é o fato de que ele acabou se tornando um spoiler da própria história, uma vez que os personagens contam pra Lucy coisas que ela deveria descobrir só nas sequências. Só faltou eles pegarem o plot twist que é revelado só lá no último livro e jogar aqui de qualquer jeito. Mas você tá brava? Ah, outra coisa que eu gosto desse filme é o clima que deram pra ele. Aquele clima angustiante, sombrio que persegue a gente o tempo todo. Eu também gosto dos cenários e dos efeitos, que não são muitos, mas essas coisas sozinhas não garantem o sucesso de um filme. Fallen foi um tremendo fiasco e não conseguiu nem se pagar, uma vez que ele teve um orçamento de 40 milhões e conseguiu arrecadar só 41 milhões em bilheterias. E depois do cancelamento óbvio das continuações, os fãs ficaram esperançosos por bastante tempo, esperando que ele recebesse a devida atenção de novo. E parece que os refrescos para essa série finalmente estão vindo aí, mas não vamos comemorar antes da hora não, hein? Fallen vai ganhar uma série no Globoplay e todas as filmagens já foram encerradas, só que até o momento da gravação desse vídeo, nenhuma data oficial de lançamento ainda foi anunciada. E eu posso dizer que, à exceção do ator Jim Blanc, que vai dar vida ao Daniel, eu gostei bastante do elenco. A gente sempre tem alguma coisa para reclamar, né? Bem, eu espero que dessa vez eles entendam onde o filme errou e não façam igual Shadowhunters e produzam um material bem mais fiel aos livros. Sem falar que eu acho que essa é uma ótima oportunidade para o Globoplay dar um pontapé inicial às produções originais internacionais, uma vez que Fallen será a sua primeira. Antes da gente continuar, eu quero pedir para que você deixe o seu like se você ainda não tiver deixado, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para não perder as próximas publicações. Eu posto vídeo aqui todos os domingos às 18 horas.
Horas. Com o primeiro livro sendo lançado em 2005, Percy Jackson e os Olimpianos se tornou um fenômeno mundial. Caso você não conheça, escrito por Rick Riordan, Percy Jackson e os Olimpianos conta com 5 livros e traz a mitologia dos deuses, semideuses, monstros e titãs gregos para a realidade moderna, onde o Olimpo fica no topo do Empire State e a Medusa tem uma loja de estátuas de pedra. Atualmente, Rick Riordan continua lançando livros onde, mesmo depois do final da série Percy Jackson e os Olimpianos, ele continua retratando os deuses gregos e outros deuses em suas séries, e o Percy Jackson continua aparecendo nesses livros. Eu particularmente tive acesso a essa série através do primeiro filme, Percy Jackson e o Ladrão de Raios, que foi lançado no dia 12 de fevereiro de 2010, com Logan Lerman como Percy, Brandon T. Jackson como Groover e Alexander Daddario como Annabeth. Um dos primeiros pontos que a gente tem é o fato de que eles têm uma necessidade de escalarem atores velhos demais para o papel, sendo que a história conta sobre uma criança de 12 anos. Quiseram envelhecer o Percy para 16 anos, mas mesmo assim não funcionou, sendo que o Logan já tinha 18 quando interpretou o papel. Mas como gastaram 95 milhões na produção desse filme e arrecadaram um total de 226 milhões e 400 mil, era questão de tempo até que fizesse a continuação. Percy Jackson e o Mar de Monstros foi lançado no dia 16 de agosto de 2013, com um orçamento de 90 milhões e arrecadando um total de 199 milhões em bilheterias. O engraçado é que mesmo com todas as questões da idade dos atores, tudo o que fizeram para aproximar Alexander da Annabeth no segundo filme foi pintar o seu cabelo, sendo que a atriz na época já tinha de 22 para 23 anos. Mudaram a história, adicionaram coisas vergonhosas e desnecessárias no filme, mas não, Annabeth tem que ser loira porque ela é loira no livro. A idade da atriz não tem diferença. Os fãs dos livros simplesmente odiaram esse filme pelo simples fato de que eles fizeram um trabalho horrível e jogaram toda a história no lixo. E Percy Jackson não recebeu mais nenhuma continuação, o que eu acho que foi ótimo para não saturarem ainda mais a imagem do personagem e não transformá-lo em um fiasco ainda maior depois disso. Como eu já falei, a gente sabe que uma adaptação sempre vai ser uma adaptação e que por mais fiel que o filme seja ao livro, algumas coisas sempre vão ser deixadas de lado. Porque no cinema, algumas coisas são mais importantes do que outras e nem tudo que dá certo nos livros dá certo nos filmes. E no caso de Percy Jackson e o Mar de Monstros acabou se tornando outro caso de filme que não tem absolutamente nada a ver com o livro. E agora, para sorte dos fãs, o Disney Plus vai lançar uma série com o envolvimento do próprio autor, o que quer dizer que ela vai ser bem mais fiel aos livros do que esses filmes foram. E o último caso não podia ser diferente senão Divergente. Eu gosto muito pelo menos dos 2 primeiros livros da trilogia, só que eu não nego que existem muitos defeitos na história de Veronica Roth. Divergente se tornou muito popular em uma época em que Jogos Vorazes estava lá em cima. Por causa disso, é claro que ele recebeu muitas comparações por causa da sua temática distópica com sociedades opressoras e totalitárias. Contando a história de uma cidade dividida em 5 facções localizadas numa Chicago futurista, Divergente traz como protagonista uma personagem chamada Beatrice Pryor. Nessa cidade, os jovens, quando completam 16 anos, passam por um processo que termina em uma cerimônia onde eles escolhem se vão continuar nas facções onde nasceram e se criaram, com suas famílias, ou se preferem começar do zero em uma das outras 4 facções onde nunca mais vão ver suas famílias de novo. O primeiro filme foi lançado em 2014 e eu particularmente achei que ele foi bem fiel à história do livro. Com Shailene Woodley como Beatrice e Theo James como o 4, que era seu par romântico, eu preciso dizer que a química desses dois como casal era melhor a gente assistir 2 portas se pegando. Diferente de todos os outros casos anteriores, Divergente ainda chegou a lançar 3 filmes. Como Hollywood estava naquela fase trazida por Harry Potter, Crepúsculo e Jogos Vorazes, é claro que eles quiseram dividir o último livro em 2 filmes. Só que mesmo se isso desse certo, eu acho que essa foi uma péssima ideia, porque eu acho que o último livro, Convergente, não tinha história suficiente para se dividir em 2 filmes. Só que como o terceiro filme se tornou um verdadeiro fracasso, arrecadando só 29 milhões em bilheterias, o último filme foi esquecido para sempre. E por muito tempo se falou que o último filme teria um orçamento bem mais reduzido que os outros, ou que ele acabaria se tornando uma série, o que pra mim não faria sentido nenhum, sendo que os outros filmes foram feitos normalmente e do nada eles transformariam a última parte em uma série. Exatamente. E no final que a gente teve foi nada.
Não teve filme, não teve série e o projeto foi simplesmente esquecido. Ah, deixa aí, deixa, vai com Deus. Só que pra mim a coisa começou a desandar ali pelo segundo filme, que começaram a inventar demais cenas de ação que não existiam nos livros. Geralmente os segundos livros sempre são utilizados mais como um arco de transição pro clímax que vai ser trazido e desenvolvido no terceiro livro, então geralmente os segundos livros nunca tem tanta história ou ação assim. Esse foi o caso de Insurgente, que é bem menos movimentado que Divergente e serve mais como um arco de transição para Convergente, que vem para fechar a trilogia. Divergente pra mim começou muito bem e fazia a gente esperar algo grandioso no futuro, mas no final ele só foi ladeira abaixo. Mas eu quero saber de você, já leu os livros que eu mencionei aqui? O que você acha dos filmes e das séries que eles receberam? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Sinta-se à vontade também para deixar alguma sugestão de vídeo que eu possa trazer aqui pro canal. Eu espero realmente que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos na próxima. Tchau!